Glória a Deus, aleluia, oh, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos, que o Senhor possa estar visitando a tua casa nesta noite, aleluia. Você na tua casa, eu convido a você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 31 a seguir. Nós vamos ler esse texto antes. Nós vamos estar louvando a Deus, orando, glorificando o nome dEle. E agradeço aos irmãos que estão aqui auxiliando nesta noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, meus queridos, e derramando a unção dEle em nossas vidas. Lucas capítulo 13, verso 31. Foi um acontecimento meio típico ao que nós estamos vivendo nesses dias. Que diz: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo os enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhas dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Depois de um belo sermão do Senhor Jesus, vem os fariseus e fala para Jesus parar de pregar, parar de curar, parar de expulsar demônios, porque Herodes, a autoridade que estava ali maior em Jerusalém, queria parar ele. Mas só que Jesus ele foi bem enfático. E de dizer àquela raposa que eu hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Hoje nós estamos vivendo momentos, irmãos, que querem impedir a nossa liberdade de cultuar, buscar a Deus, de falar com Deus, de reunir entre os irmãos, sendo que a carta magna, a carta maior da nossa Constituição, que é a Constituição nossa, diz que nós temos a liberdade, mas muitos querem impedir. Mas nós temos a carta maior, que é a palavra de Deus. Deus, Ele é o justo juiz. Ele que sente indignação todos os dias por causa dessas opressões, perseguições, coisas contrárias à vontade dEle. E nós dependemos do justo juiz. A Bíblia diz também que Jesus é o nosso advogado fiel. É Ele que advoga as nossas causas. Nós temos o justo juiz, que é o juiz dos juízes, né? E temos o advogado dos advogados. Nós temos tudo que é maior. E em uma questão de tempo, Ele se levantará em favor da sua igreja e do seu povo. E eu profetizo nessa noite que o Senhor do seu trono fará justiça à igreja que busca a presença dEle, aos seus filhos. Então não se intimide, meu irmão. Não perca a esperança, porque o Deus que dá esperança está conosco. Aleluia! Como disse o profeta Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Fecha a tua Bíblia aí. Não sei se você fica de pé ou sentado na tua casa, e vamos louvar a Deus nessa noite. Aleluia!
porque dele é toda a glória, dele é toda a honra e todo louvor está na presença do Todo-Poderoso. Louve a Deus aí na tua casa de todo o coração, porque nós estaremos aqui derramando na presença dele tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós entregamos ao Senhor, porque ele fará maravilhas no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo amado, nós te louvamos, Senhor. O Senhor
colhe as nossas lágrimas. O Senhor recebe quando nós viemos da Tua presença, Pai, e nos derramamos diante de Ti. E neste momento, meu Deus, nós intercedemos por cada vida que está acompanhando este culto online, Senhor. Cada vida que ainda vai ver este culto, meu Pai. Os irmãos que estão em casa sejam visitados, assim como nós estamos aqui em Tua presença. Nós sejamos visitados nesta noite, através da presença do Teu Santo Espírito, meu Pai, que habita em nossas vidas. Enche-nos, Senhor, cada vez mais dessa viva esperança, desse poder eterno que só o Senhor pode nos dar e nos encher por completo, Pai. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E nós estamos aqui, meu Pai, alegres em Tua presença. Não importa a situação, não importa o momento, mas o importante é o Senhor presente em nossas vidas, é a alegria nossa. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Nós dependemos de Ti, ó Pai, nós dependemos da Tua presença e nós abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todavia me alegrarei, né, irmão Samuel? Irmã Fran, vamos lá? Glória a Deus. Oh, aleluia. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão, na tua casa. Se alegre na presença do Senhor. É a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Oh, glória a Deus, aleluia. Nunca deixe de louvar o Senhor, querido. Nunca se afaste da presença do Senhor, porque a cada louvor que você dá, a cada adoração, Ele está recebendo lá no trono da glória.
Então, mantenha sempre essa boa expectativa de que Deus sempre vai trazer à existência à nossa vida coisas boas e maravilhosas no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Amém. Oh, glória a Deus. E vamos para a palavra de Deus agora, que é muito importante para as nossas vidas, né? Segunda-feira passada estava muito bom. Estávamos aqui louvando a Deus juntos, porque estava liberado fazer o culto presencial. E hoje, infelizmente, não podemos estar aqui presente todo mundo, mas o Senhor se faz presente aqui e na tua casa. Não importa a distância, o Senhor, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares e Ele tem todo o poder. Eu creio que isso vai ser só um breve momento. Logo estaremos todos reunidos. Porque quando nós estamos aqui reunidos em comunhão, é mais gostoso. A presença de Deus é mais forte mesmo. Não que hoje não seja, mas quanto mais irmãos unidos, mais melhor fica nós cultuarmos a Ele. Então vamos para a palavra de Deus. Eu comecei o culto lendo um texto de Lucas falando sobre a nossa liberdade que às vezes nós estamos perdendo. Mas a palavra que eu quero ministrar nesta noite aos nossos corações, que Deus já ministrou em mim, é a gente se libertar de muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7 ao 10. A palavra de Deus diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Glória a Deus. Você que está na sua casa pode se assentar. Os irmãos que estão aqui ajudando vão poder assentar também. E vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Então, amados, a palavra de Deus, ela não é para fazermos mais, para nós fazermos mais, e sim para vermos mais. Amém? Então, não é para a gente fazer muita coisa, mas para a gente abrir os nossos olhos para enxergar mais coisas. É isso que Deus quer que nós façamos. A gente ter os olhos abertos para entender a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu, quando leio a Bíblia, eu sempre procuro, às vezes, prestar atenção em as primeiras coisas que acontecem. Porque é um princípio que está dentro da palavra de Deus e sempre faz menção. E observando a palavra de Deus, no Velho Testamento, a primeira vez que se fala em lágrimas, foi uma mulher que derramou lágrimas. Quando você lê o Novo Testamento também, quando você vê falar em lágrimas, são lágrimas de uma mulher. Então Deus,
ele recebe com prazer as lágrimas das mulheres e dos homens também, quando são lágrimas de sinceridade. Então Deus, ele se importa com o nosso clamor, com a nossa adoração, com a nossa busca, e a gente vai buscando pela palavra, e Deus vai enchendo os nossos corações, e a palavra vai, que é água viva, vai amolecendo esse coração que é de pedra, faz um coração novo, um coração que é de carne, né? Um coração que está sensível a ouvir a voz de Deus, e as lágrimas escorrem do nosso rosto. Tem homem que fala, eu não choro. Mas quando esse homem que é de coração duro busca a Deus, ele se derrama na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, ele passa a ver as maravilhas de Deus, e as lágrimas escorrem do seu rosto. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, naquele grande dia que tivermos em sua presença. E a Bíblia diz que naquele dia não vai mais haver morte, não vai haver mais luto, não vai ter mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Vai ser um tempo novo na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz também, no Salmo 56:8, que Deus, ele olha nós dia após dia, quando nós sofremos perseguições, quando nós somos injuriados, perseguidos, caluniados. E a Bíblia diz também, no Salmo 56:8, que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas, a minha e a tua lágrima, no odre. E no dia que nós clamar, os nossos inimigos baterão em retirada. E essas lágrimas estão escritas no livro dele. Então, olha quão é importante a gente derramar uma lágrima perante o Senhor com sinceridade e inteireza no coração do Senhor. Então, Deus, ele sempre vai nos levando dessa forma para que nós venhamos entender que ele está sempre presente em nossas vidas. Porque todos nós sabemos, irmãos, que Deus sempre quer o nosso bem, e que ele quer sempre que nós tenhamos o pleno dele em nossa vida, e que também nós sabemos que ele quer que nós tenhamos uma vida abundante e próspera. Todos nós sabemos disso, que Deus requer isso para nós. Mas às vezes nós vivemos um evangelho tão maravilhoso, tão poderoso, como se isso não fosse para nós. Às vezes as pessoas choram diante de Deus, não é por causa da revelação da sua palavra, mas é por tristeza de alguma coisa que aconteceu, algo que deu errado, estão chorando, mas não para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando você passar um momento difícil na presença de Deus, e você está entendendo o plano de Deus na sua vida, vale as suas lágrimas. Não chore como um reclamão, mas chore como um adorador na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas todos nós, né, temos dentro de nós algo chamado consciência, que foi herdado lá desde Adão e Eva, quando eles pecaram. E nós passamos a ser conhecedores do bem e do mal. Aleluia. Então nós temos consciência das coisas. Então, se você for lá na Amazônia e conversar com um índio que vive lá no meio da natureza, lá no meio do mato, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem consciência. Tem consciência dentro de si. Como nós todos temos. Eu me lembro quando eu me converti e eu comecei a buscar a Deus, eu já dei testemunho várias vezes aqui, né? A minha vida financeira estava uma derrota só. Porque veio do mundão, cheio de coisas erradas, vícios, gastava tudo que não prestava, e minha conta bancária estava no vermelho. E no segundo mês, terceiro mês da minha conversão, a coisa estava preta.
O salário que eu ganhava não pagava minhas contas. E chegou um dia, irmãos, que sabe quando o aperto chega de passar do pescoço, está acima da cabeça, e você vê que não tem condições de pagar mais as contas? E eu decidi, nem vou no banco, porque eu chegar lá no banco e ver minha conta, vai ser um fracasso só. Não vou lá não. Vou fazer de conta que eu nem tenho conta. Só vou orar a Deus e falar com Deus. Mas depois de uns 15 dias eu decidi ir no banco. E cheguei lá no banco, tirei o extrato, aquele medo. Nem queria ver, voltou o cheque, voltou tudo, eu não quero ver isso aqui, esse problema. Mas quando eu tirei o extrato e olhei, eu tinha saldo da conta de R$2.000. Falei, mas como é que uma coisa dessa, como isso aconteceu? E eu vi um depósito na minha conta de mais de R$4.000. E eu fiquei pensando, será que foi Deus que depositou isso na minha conta? Mas eu tinha consciência que eu não podia mexer naquele dinheiro. E eu fiquei ali pensativo, falei, falo com o gerente, não falo com o gerente. Mas uma voz falou, não fale nada. E não mexa em nada. Deixa lá. E eu deixei. E aquele dinheiro ficou na minha conta por mais ou menos 3, 4 meses. E ia pagando as contas, Deus foi trabalhando, melhorando a minha vida financeira. No dia que eu organizei a minha vida financeira, cheguei no banco, tirei o extrato, arrancaram os R$4.000 da minha conta. Falei, opa, aí eu vou falar com o gerente agora. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí ele falou assim, é o seguinte, depositaram esse dinheiro na sua conta errado. Aí o dono veio atrás e a gente estornamos o dinheiro para a conta dele novamente. Então você vê que o homem ele tem consciência. Tem ou não tem? Tem. Mas aí tem um exemplo bem típico para nós. Se você chegar no seu banco, ou se você está na Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil, qualquer banco que for, e você vê no seu extrato lá, R$1 milhão, você não vai querer mexer, você tem consciência. Será que é meu? Mas depois de um certo tempo, você vai até no gerente e fala, o que aconteceu aqui? Não, esse dinheiro foi depositado na sua conta, e foi legal, foi certo, está correto, é seu. E você vai falar, meu Deus, sofri tanto tempo, com tanto dinheiro na conta. Foi exatamente o que Deus fez com nós, querido. A nossa conta estava arrasada, quebrada, no vermelho. Mas, através do sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue que purifica o homem, que transforma a vida dele, foi depositado em nossa conta. Você tem mais de R$1 milhão na conta, viu? Você tem tudo. Você tem de sobra. E às vezes nós utilizamos essa riqueza que Deus nos deu. Então entenda isso. Tenha consciência de que Deus é contigo. De que quem te comprou não foi qualquer um. Foi o dono de todas as coisas que te comprou. Aleluia! Por isso, nós temos que entender a palavra de Deus. Em João 1,17, a palavra de Deus nos diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! A lei foi dada, o servo trouxe até o povo, Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Você pode ver que está separado, né? A graça e a verdade está do lado do nosso Senhor. Amém? Irmãos, a lei, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, sim, é uma verdade absoluta. Mas não é a verdade que te liberta. O que te liberta é a graça de nosso Senhor. Aleluia! Quando Jesus disse em João 8,32, falando com os judeus, que conhecia a lei desde criança, desde seus 5 anos de idade, já memorizava essa lei dentro de si, e ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles eram totalmente dependentes da lei, mas a lei não podia trazer a verdade sobre eles. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, e nós recebemos a sua graça e a sua verdade,
nós nos tornamos libertos. A nossa consciência, ela é do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz para a gente ter uma boa consciência. Então, quando ele disse isso para esses homens que memorizavam a lei, que guardavam a lei dentro de si, como se fosse algo tão importante para eles, Jesus quebra tudo isso e fala para eles, né? Ó, a lei foi dada por Moisés, queridos, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Segundo falou João, aleluia, glória a Deus. Então, a gente observando a palavra de Deus, eu já disse aqui várias vezes, que no primeiro milagre da lei, Moisés transformou a água em sangue. E resultou em quê? Em morte. Não deu um resultado bom. Mas no tempo da graça, Jesus transformou a água em vinho. E transformou em que mais? Celebração, em vida, em regozijo, uma família sendo constituída. Quer dizer, a graça, ela é muito poderosa na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecador. Mas sobre a graça é diferente. Deus, ele provê justiça como um dom, através do dom da fé. Quando você coloca a tua fé nesse Deus Todo-Poderoso, ele provê justiça na tua vida. Ele faz de um pecador justo. Aleluia. Ah, pastor, mas como é que é isso aí? Ó, eu sou tão falho, pecador, como é que você pode falar que eu sou justo? Mas Jesus era justo e se tornou um pecador. Foi ou não foi? Jesus era justo e para morrer por nós, o que ele se fez? Pecado, por nós. E da mesma forma que ele foi justo e fez isso, ele também pode fazer agora, de um pecador se tornar justo através da justiça dele. Então não ande aí cabisbaixo, achando que Deus está distante de você. Aleluia. Sob a lei de Moisés, era mais difícil, querido. Porque na lei, a Bíblia fala que Deus disse que de maneira nenhuma esqueceria dos seus pecados, mas visitaria até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecessem ele. Quer dizer, não tinha esquecimento diante de Deus. Mas sob a graça de Deus, a palavra de Deus diz que ele diz que eu serei misericordioso pelas suas injustiças. E de todos os seus pecados e iniquidades, não me livrarei nunca mais. Olha só que diferença. Quando a justiça de Deus se faz presente na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Então não tenha dentro de você uma mente presa nas acusações do diabo. Seja uma pessoa livre. Porque às vezes o diabo quer nos denegredir a nossa imagem diante dele, diante de Deus. Como se nós fôssemos os piores dos seres humanos. Mas não é isso que Deus falou para nós. A Bíblia fala onde superabundou o pecado, abundou a graça de Deus. Nós vivíamos no lamaçal de pecados. Mas Deus foi lá, nos tirou de lá e nos fez novas criaturas. Então nós temos que entender isso e ter essa consciência de que Deus, Ele é conosco. Ele se faz presente em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, muitas pessoas estão enganadas em relação ao Evangelho da Graça. Eles estão, como Jesus disse, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca a graça, algo novo, dentro da lei. Não vai dar certo. Porque se você colocar a graça dentro da lei, ela vai perder a severidade. E se você colocar a lei dentro da graça, você vai perder a liberdade. E Deus nos chamou para ser o quê? Libertos. Ter liberdade na presença dEle.
Deus não nos chamou para ficar numa prisão. Não, nada disso. Deus nos chamou para ter a viva esperança de que Ele vem nos buscar, que Ele está conosco e que Ele se faz presente em nossa vida em qualquer situação, em qualquer momento que nós estivermos passando. Amém, queridos? Aleluia. Foi por isso que Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que crer corretamente e não pensar em agir corretamente. Tem algo bem diferente disso aí, mas pastor, agir errado? Não. Quando você crê corretamente, você age corretamente. Então o negócio não é agir corretamente, porque muitas pessoas agem dentro da lei como se estivessem agindo corretamente. Não, é você crer da maneira correta, da maneira certa, para você receber as bênçãos de Deus. Então o evangelho não é agir corretamente, é você crer corretamente. Crer como Jesus nos ensinou. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus. E você vai ver 4, versículo 14 em diante, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na lei de Moisés tinha sumo sacerdote que intercedia pelo povo ali. Se o povo não tivesse bem, mas o sacerdote tivesse bem, Deus ainda estava agindo. Mas se apresentasse uma falha no sumo sacerdote, toda a nação ia sofrer. Mas nós temos o sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus, que intercede por nós, como diz aqui em Hebreus. Tendo, pois, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso sumo sacerdote, ele chegou diante de Deus limpo, sem pecado. Para quê? Para que acheguemos, portanto, confiadamente, com confiança, sabendo que aonde chegar com confiança? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em socorro, para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Então, o nosso inimigo, o diabo, ele quer que você fique se acusando. Ah, eu li a Bíblia hoje, mas li muito pouco. Não, você não leu pouco. Você leu o tanto que você deveria meditar. Comida para a tua alma. Mas o inimigo fala, não, você não leu. Ah, você orou. Ah, você orou pouco. Então, às vezes o inimigo quer colocar que a gente não está muito bem diante de Deus. Mas é o contrário. Nós estamos bem diante da presença do Senhor por causa do Filho dele. Não pelos nossos próprios méritos, mas por causa do Senhor. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é diferente. Bem diferente. Na vertical é com Deus. Na horizontal é entre irmãos. Na vertical, Deus sempre quer te dar. Amém?
Deus sempre quer suprir as nossas vidas com algo a mais. Porque é um dom dele, é algo dele. Ele ama tanto a gente que deu seu próprio filho. Agora, quando se fala em relacionamento horizontal, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque só dá quem tem. Quem tem um relacionamento na vertical, ele tem para dar. Então nós não podemos perder de estar na presença de Deus. Porque Ele sempre vai dar algo a mais para nós. E Ele não vai cobrar nada, viu? É como eu disse para vocês, aquilo 1 milhão está na sua conta, tá? E se puder, Ele coloca mais. Amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele faz isso. E eu quero mostrar algo para vocês do que eu estou falando. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, aconteceu algo muito maravilhoso que nós temos que aprender. É um texto muito pregado nas igrejas. Eu estive observando essa tarde, que diz que Jesus ele foi na casa de 2 irmãs. E elas tinham um irmão chamado Lázaro. E a Bíblia diz, no versículo 10, versículo 38 a seguir, fala assim, ó, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui tem 2 relacionamentos, na vertical e na horizontal. O da vertical, Jesus falou assim, ó Marta, Maria, pois, escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Quando nós temos relacionamentos com Deus na vertical, o inimigo jamais vai tirar. Porque Deus sempre vai dar algo a mais. Deus vai nos encher da sua presença, dos seus dons, da sua alegria, do seu grande amor. Aleluia. Marta não estava errada, mas ela queria um relacionamento horizontal. Mas Jesus falou assim, ó Marta, vem para os meus pés, que aqui você vai receber grandes coisas. É isso que Deus quer conosco, irmãos. Que a gente venha se libertar desse sistema, dessas coisas que não prestam, e viver na presença dele. Como estava Maria nesse dia. O rei Davi, quando nós falamos do rei Davi, mas ele era um homem que sabia olhar as escrituras. Tinha um relacionamento com Deus tremendo. Falhou. Mas em tempo oportuno, ele estava na presença de Deus. No Salmo 116, Salmo de número 116, acho que o versículo 12, 13, que ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Era um reconhecimento de Davi. O que eu vou dar ao Senhor que tem me abençoado, que tem derramado na minha vida tudo de bom, tudo de maravilhoso? Tenho passado por provações, momentos difíceis, mas o Senhor tem me abençoado. Olha a resposta que ele fala, ó, no 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele tomou a posse do quê? Da salvação. Você já tomou posse da sua salvação? Já ou não? Responde na sua casa aí. Eu já tomei, pastor. E se não, se você já tomou, você está num bom caminho. Porque o mesmo Deus que fez maravilhas na vida de Davi, vai fazer na tua vida também. Porque o próprio Senhor Jesus diz bem assim, ó, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido,
mas ele veio para servir. Então ele tem prazer de servir a minha e a tua mesa, com as melhores bênçãos. Aleluia. Mesmo em tempos difíceis. Quando Pedro tem o primeiro encontro com Jesus, de um milagre, estava na pescaria, pescando, e pescou a noite inteira, não pegou nada, e Jesus chega e fala assim, ó, joga a rede ali, ó, que vai pegar muito peixe. E a Bíblia diz que quando ele joga a rede, pega peixe de tal maneira, que parece que o barco ia até tombar. Aí Pedro reconhece com quem ele estava falando. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Por quê? Pedro era um homem que vivia dentro da lei, não conhecia a verdade de Deus, não tinha um entendimento perfeito do Senhor. E quando ele vê aquele milagre, ele fala, meu Deus, eu sou um pecador, eu vou morrer. Mas mal sabia que ele estava diante do Deus da graça, o Deus que trouxe a liberdade para a vida de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Então a lei para nós, irmãos, é como um espelho. Quem já foi diante do espelho aqui? Se você achou que está feio, não é culpa do espelho não, viu? É porque você está feio mesmo. E a lei faz isso. Ela mostra que você é um pecador, que você realmente não merece. A lei, ela te aponta o pecado, mas a graça de Deus, ela faz totalmente diferente. Ela não deixa você feio, ela deixa você bonito. Então, quem tem Jesus, quem tem a graça de Deus, pode ir diante do espelho que vai achar bonito, viu? Fala assim, ó, hoje eu estou mais bonito. Amém, queridos? Aleluia. Então é isso que Deus faz. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, tão lindo a gente meditar dentro da palavra de Deus, que quando Deus se tratava com pessoas que estavam vivendo dentro da lei, Jesus falava bem assim, ó, diante de um milagre de fé, ou homens de pequena fé. Mas eu estive observando dentro da Bíblia, no Novo Testamento, quando o centurião e aquela mulher cirofenícia chega diante de Jesus, Jesus fala assim, ó, grande é a tua fé. Olha que algo maravilhoso. Aí a gente vai lendo a Bíblia, Jesus fala assim, ó, nos tempos de Elias, naqueles tempos dos profetas, tinha muitas viúvas em Jerusalém, mas só uma mulher, uma viúva, lá de Sarepta, que reconheceu Elias como profeta. Olha a fé dessa mulher. E também de Naamã, um comandante lá da Síria, que veio em Jerusalém e recebeu um milagre. Então, essas pessoas que não eram dependentes da lei, mas quando tiveram encontro com Deus Todo-Poderoso, o Deus que é cheio de graça, arrancaram grandes milagres. E Jesus fala assim, ó, grande a tua fé. Então nós, os gentios, temos uma grande fé, porque nós aceitamos o Deus que dá graça para nós vivermos em sua presença. Aleluia. Então, não deixe que nenhum sentimento de condenação venha tomar conta da tua mente, da tua consciência. Porque a palavra de Deus nos garante, na carta aos Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então não tem mais condenação nem para mim nem para você, querido. Não tem. Por isso, nós lemos lá na primeira carta de João, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então tenha essa consciência dentro de você, que o nosso Deus, o Deus que trouxe a graça e a verdade para nós, retirou toda a condenação. Amém? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não condeneis para que não sejais, perdoai para que sejais perdoados.
Não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Em qualquer tribunal que você for, só pode condenar uma pessoa uma vez só. Não pode condenar duas vezes. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou os nossos pecados para ser o quê? Condenado. Então, se Deus vir julgar nós novamente, está errado, tem injustiça. Então, essa condenação que Jesus levou sobre si foi para nos libertar de toda condenação. Amém? Para aqueles que andam na vontade do Espírito. Agora, andou para o pendor da carne, aí tem inimizade contra Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus é por um momento, mas a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher pega em adultério. A Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele desceu lá para o templo. E lá dentro do templo, chega ali os fariseus com aquela mulher. Essa mulher foi pega em adultério. Ela tem que ser morta, tem que ser apedrejada. Aí Jesus diz bem assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas quando a gente lê o texto, a Bíblia fala que Jesus se abaixa e está escrevendo no chão. Depois ele se levanta e fala com ele, torna a abaixar de novo, escreve novamente. Não está na Bíblia, mas eu creio que Jesus estava ali escrevendo, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Porque o templo foi construído de pedra, não foi? Foi esculpidas e colocado ali. O chão era de pedra. Então ele está escrevendo nas pedras. Quantas vezes Moisés escreveu a lei de Moisés, escrita em pedras? 2 vezes. A primeira ele quebrou e depois ele tornou a escrever novamente. Dada por Deus. Não está falando aqui, eu não estou falando da lei cerimonial. Essa que foi abolida, de sacrifício, essas coisas aí. Essa foi escrita em pergaminhos. Mas a lei, quando eu falo de lei, eu estou falando dessa lei que foi escrita em pedras. Os 10 mandamentos. Então eles foram vendo ali, não matarás, não mentirás, está com mentira, porque acho que não foi só ela que adulterou, tinha um homem junto. Quem sabe não era até um fariseu que estava junto com ela. Então, eles foram olhando e foi se retirando. E Jesus falou, mulher, está perdoada. Vai-te em paz e não peques mais. Então, é esse Deus que nós servimos, irmãos. Olha só que maravilhoso isso aí. Temos que ter isso em nossa mente e saber que Deus é conosco. Paulo ele fala sobre essa lei, que é o ministério da morte. Em 2 Coríntios 3, versículo 7. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 3, 7 aí. Para a gente estar encerrando já. Glória a Deus. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Olha o brilho. Mas Paulo ele fala que o ministério da morte gravado com letras em pedra. Se nós fazer uma série de 10 cultos com os 10 mandamentos, eu vou estar matando você pouco a pouco, viu? Porque eu estou ministrando puramente a lei de Moisés. Mas ele fala que nesse tempo se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, fosse desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece,
diante da atual sobre excelente glória, porque o que se desvanecia, teve essa glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Então hoje nós temos algo muito mais maravilhoso, que é o ministério do Espírito de Deus ministrando em nossa vida. Amém? Então quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Você já recebeu a presença de Deus? Já recebeu a presença do Espírito Santo? Ele abriu seus olhos, você consegue ler a Bíblia e entender? Então você tem tudo, meu irmão. Não ande cabisbaixo mais. Ande de cabeça erguida, sabendo que aquele que te salvou, que te curou, pagou um alto preço, mas para fazer de você uma pessoa rica na presença do Senhor. Não estou falando em valores financeiros, mas em valores espirituais. E se tem espirituais, consequentemente, os materiais vão acompanhar junto também. Amém, queridos? Então se liberte de toda a condenação e tenha o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida. E a graça e a verdade vai revelar muita coisa para você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi esta a palavra de Deus nesta noite e que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos que estão acompanhando pela internet. Não dá para citar o nome, mas são várias pessoas que Deus esteja te visitando através dessa palavra e você venha receber muito mais da presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está na tua casa, você coloca de pé. Vamos orar a Deus agradecendo. Os irmãos que estão aqui presentes também, que vêm nos auxiliar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela tua presença, pela tua glória, que o Senhor nos deu através da presença do teu Santo Espírito, meu Pai. Que essa palavra venha ser revelada em cada coração, em cada vida, aonde chegar a minha voz, Senhor, que esteja chegando também a presença do Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, e através da tua palavra, que a graça e a verdade venha transformar vidas e fazer algo maravilhoso nesses dias, meu Pai. Dias difíceis, dias que pessoas estão chorando por perca de entes queridos, mas que o conforto do Senhor esteja em cada lar, em cada coração, e possamos viver dias de glória, meu Pai. Pela tua presença, pela glória do Senhor, nós invocamos o teu poder, meu Pai, sobre essa nação, sobre essas vidas que estão internadas, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor. Que o Senhor venha trazer à tona tudo aquilo que está de errado, mas que o Senhor também venha trazer dias de paz, dias de alegria nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos entes queridos. Sobre essa nação nós invocamos o teu poder, meu Pai. O Senhor venha barrar toda a força espiritual do mal, todos os principados, potestades, que sejam desfeitos toda obra maligna, meu Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado através da tua igreja que se levanta para clamar em tua presença. Famílias de bem que estão se levantando, Senhor, para buscar a liberdade em tua presença. Nós intercedemos pela nossa nação, porque nós temos o entendimento da tua palavra, Senhor. E nós, em nome de Jesus, nós declaramos que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a nossa pátria, sobre a igreja do Senhor, que está em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero orar também agora pelos irmãos que contribuíram através de depósitos, irmãos que têm trazido aqui na igreja também. Eu também vou estar oferecendo os meus dízimos, as minhas primícias diante do Senhor. Que você possa estar oferecendo a Deus também na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti as minhas ofertas, os meus dízimos, meu Pai. Assim como também de toda a Tua igreja, que tem contribuído com o Teu reino. E essa contribuição tem ajudado famílias, meu Pai, através de cestas básicas. Nós temos ajudado tantas famílias, Senhor. E nós agradecemos pela provisão do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e consagramos a Ti a nossa semente, porque é o Senhor que multiplica. Nós apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus, receba como aroma suave em Tua presença, Senhor. Em nome de nós consagramos na Tua presença
para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Já deu o nosso horário e faça suas mãos assim. Vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito seja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E amanhã, às 19 horas, o pastor Fernando vai estar aqui ministrando amanhã e vai ser uma bênção para nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite, no nome de Jesus. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!